Estamos aqui hoje diretamente da feira Construir Aí. Eu sou o Luciano Alvarez, CEO da Otimize. Hoje vamos gravar mais uma temporada do nosso podcast Descomplicando a Gestão. E hoje estou aqui com o Luiz Henrique Fernandes. Ele que é engenheiro civil, distribuidor homologado da Otimize para a região de Joinville e consultor também de projetos, né? Especialista em gestão de projetos. Luiz, por favor, se apresente aí. Oi, boa noite a todos. Então, meu nome é Luiz, eu sou engenheiro civil, tenho MBA em gerenciamento de projetos, pós-graduação em outras áreas também, mas essa área do gerenciamento de projetos foi a área que mais me encantou, né? Desde quando eu saí da faculdade, sempre gostei dessa parte de gestão, né? E procurei seguir em torno disso, né? E como tem sido essa jornada, assim, né? Você que é engenheiro, com todo o seu desenvolvimento na área de gestão, como tem sido essa jornada aí de ter decidido ir um pouco para essa área de ajudar os outros escritórios, né? Outros escritórios de engenharia, É, arquitetura, a colocar gestão aí. Fala um Isso, pouquinho. isso é uma, não sei se uma tendência, mas deveria ser um pouquinho mais divulgado, né? Essa parte de gerenciamento, principalmente, né? Luciano, a gente não tem tanto isso nas faculdades, né? Nem tanto na faculdade de arquitetura, de engenharia, enfim. É uma área ainda um pouco incipiente que nós podemos avançar um pouquinho mais. Apenas as pós-graduações que ficam em torno disso, então a pessoa tem que ir atrás aí poderia ter alguma cadeira, alguma coisa Aham. na faculdade mesmo, né? As dores são quase sempre as mesmas de qualquer pessoa que se forma ou qualquer escritório de engenharia, né? Questão da gestão, de gerenciamento, nós somos muito técnicos, né? O Uhum. pensamento de um engenheiro é muito técnico, né? A gente faz a faculdade justamente para isso, porque nós gostamos de ser assim, né? Aham. Geralmente isso é mais até da pessoa, né? A pessoa ela é mais centrada, mais técnica. A gestão ela é envolvente também, né? Ela tem outras Uhum. áreas que precisam ser desenvolvidas, né? Não apenas esse pensamento único, exclusivamente técnico, né? Então, é preciso colocar alguma coisa, alguma informação a mais dentro das faculdades, no meu entendimento, para que isso se desenvolva mais, né? E isso você está colocando, é natural a gente observar aqui nos nossos podcasts, nos nossos clientes, né? O quanto que o profissional se formou para ser um técnico, Sim, sim, né? E aí chegou no mercado de trabalho, pô, o que que eu vou fazer agora? exatamente. E a tendência hoje é de abrir o próprio escritório, né? E quando chega no próprio escritório, mundo de gestão para explorar aí, né, Luiz? Exatamente, não é só a parte técnica, né? A parte técnica, na verdade, ela é um final, né? Ela é o final da coisa, né? Ela precisa, para ela acontecer, precisa acontecer várias outras etapas para que chegue na parte técnica, né? Propriamente dita. Então, nós precisamos desenvolver esse lado, o lado até mesmo comercial, né? O lado Uhum. de vendas, né? Principalmente, Sim, você precisa, antes de você fazer um projeto, você precisa vendê-lo, né? Eu vou sim. fazer vários projetos e deixar lá na mesa, a pessoa vai vir escolher e comprar? Não, não é assim que funciona. Ela precisa me procurar, então, ou ao contrário, né? Eu preciso procurar o cliente para vendê-lo. Vender esse Uhum. projeto e depois colocar e depois ir Sim. efetivamente fazê-lo, né? Então, esse lado pô, tem que ser melhor trabalhado, né? Porque senão os escritórios fecham, né? Infelizmente. Justamente. Sem clientes não Sem tem cliente negócio, não tem né? negócio. Então, primeiramente, pensar em abrir um escritório, eu tenho que Exatamente. pensar em como vender meu trabalho, Exatamente. ofertar, oferecer, né? E aí, uma vez que eu vendi isso, eu tenho que entregar. E aí começamos a falar um pouquinho de gestão de projetos, assim, né? Como que a metodologia de gestão de projetos aplicada aí no dia a dia dos escritórios, tu percebe assim o que que traz de benefícios, né? Como que isso tudo deve funcionar no dia a dia, como que a ferramenta é importante, como dá um pouco desse contexto aí do teu ponto de vista, né? Então, principalmente questão da organização, né. Hoje o que acontece, os projetos eles podem ocorrer em paralelo, alguma coisa do tipo, que você não tem a total visão dele, eu costumo falar inclusive nas consultorias que nós vamos fazendo, né, que o projeto ele está quando que você descobre que um projeto está atrasado? No dia da entrega. No dia da entrega você descobre que o projeto está atrasado, né. "Nossa, não, o projeto não está pronto, tal", então a gente precisa ter esse acompanhamento e prazo. Uhum. Acompanhamento do projeto é essencial em todas as fases dele, até porque tem, algumas atividades inclusive que precisam, ser concluídas para que outras iniciem, né. Então para que aí que vem a bola de neve, né. Quando a Sim. fica aí talvez alguma pessoa ociosa esperando que o outro termine o trabalho para que ele comece, né, e as pessoas não pode fazer enquanto ela não termina aquela atividade. Então precisa ter uma sequência muito bem clara de prazos e os prazos
o óbvio precisa ser dito, né? Os prazos Sim. precisam ser cumpridos, né? Mas essa parte é muito complicada. É isso que eu acho que a gestão entra, né? Principalmente na organização. A Uhum. organização e desde o começo, né? Não podemos descobrir que o projeto está atrasado no dia da entrega. Ele pode estar atrasado, pode ocorrer várias situações que atrasem ele, mas você tem que colocar, você tem que saber o que está acontecendo, Sim. você tem que saber mitigar isso para que a entrega seja a contento do que foi É, pago, né? e um dos fatores, né, de uma estrutura de projetos é a própria EAP, né? Estrutura Analítica do Projeto. Isso. O que deve conter uma boa EAP de projetos para que chegue no dia e o projeto seja entregue com qualidade, né? Essa modelagem da EAP é muito importante, né? O principal, o mais importante, né? Que precisa ser muito bem modelada, né? Precisa ser muito bem, não pode haver mentira sobre ela, falar que uma tarefa que você demora 10 horas, fala, não, gente, realmente agora a gente vai entregar em 5. Não vai. Se você está demorando 10, você tem que falar que vai entregar em 10 horas ou em uma semana, enfim, para que esse prazo ele esteja de acordo com o que vai ser entregue no final, né? Então Sim. essa modelagem inicial, ela é essencial, ela precisa ser bem feita. E como que a gente faz isso, né? Primeiro, trabalhando com a equipe, certo? Uhum. Não precisa, não pode ser somente o gestor de projetos. O gestor de projetos, ele não pode falar que você tem 2, 3 horas para fazer aquele projeto, porque ele não sabe, ele não fez aquilo. Quem está fazendo o projeto é o operacional. Uhum. Então, o operacional, ele precisa ser escutado. Ele precisa ser escutado. É lógico que podemos afinar, sempre podemos fazer em meia horinha a Sim. mais, trabalhar, assim, eu concordo. Mas a discrepância não pode ser muito grande entre essa hora que o gerente de projetos fala e o que o operacional faz, Sim. né? Porque isso vai dar uma diferença no final. Não tem como, não bate, né? Não Então, fecha. numa fase inicial de modelagem, tem que juntar todo o time, colocar todo Sim, mundo ali na mesa, ali de sim, reuniões, começar a botar a EAP no computador, na isso. tela e começar a desenhar ela. E até é interessante colocar todo mundo no projeto, que às vezes a gente pode colocar tarefas e atividades a mais, que às vezes nem, ou a menos, né, por exemplo. A gente pode realmente afinar com a opinião de todos, né? Aham. Lógico que é, o gerente de projetos ali, o pessoal que cuida dessa parte, ele tem esse conhecimento, mas ele precisa do operacional. O operacional Sim. vai fazer, vai colocar o hands-on, a mão na massa do Sim. operacional, né? Então, a equipe, ela tem que estar totalmente integrada nessa parte. É muito importante que a equipe toda participe. Muito importante mesmo. Então, aí com a equipe toda junta, a gente vai lá e define primeiro as atividades, depois vai desdobrando a tarefa, seria mais ou menos assim. Qual que é a dica assim do pessoal que está Isso. ouvindo aí o nosso papo e quer modelar EAP mesmo sem ter um sistema ainda, né? Então, seria isso, né? Vencendo atividades e tarefas, né? Com tópicos de atividades e tarefas, acho que o mais importante é, às vezes, conversar entre a equipe que uma tarefa pode ser uma atividade, né? Às vezes tem essa confusão, né? Uhum. Da gente colocar uma tarefa de atividade, não deixar ela muito extensa, é lógico que em projetos muito grandes vai ser grande, mas alguma coisa a gente pode tentar diminuir, deixar ela mais enxuta, para que não perca horas também de atividades que não são Certo. essenciais, né, no caso, né. Isso, como eu falei antes, a equipe ela é primordial e com a experiência também, com projetos que já fazem dentro do escritório, né? Pegar modelos antigos, falar, olha, a gente realmente está pecando nessa parte, a gente demorou muito nesse projeto, vamos tentar fazer melhor, ou não, ou o contrário, né? A gente pode achar que uma atividade é mais curta e demora mais, sempre naquela atividade né, passa um pouquinho. Sim, Então tem que ser bem fidedigno ali o que acontece no dia a dia, né? entendi. A gente, na Otimize, a gente sempre faz uma analogia com uma viagem, né? Essa EAP, essa construção dessa EAP, eu acho que é Uhum. legal, assim, porque eu tenho, então, uma viagem, é o meu projeto, né? A gente faz essa analogia assim, eu Sim. estou saindo de Curitiba e vou até São Paulo. É. E essa viagem aí, uma viagem aí, talvez uns 400 quilômetros, né? Esse é o meu projeto. O meu projeto é ir até São Paulo. E o legal de falar do projeto, Luciano, o que é um projeto, né? Quando eu Isso. comecei a fazer aí o MBA de gerenciamento de projetos, foi a primeira pergunta que o professor fez, já me deixou muito impactado, né? O que é um projeto? A gente sempre associa um projeto à área de engenharia ou à área de arquitetura. E um projeto, ele é basicamente tudo. Um projeto pode ser a próxima construção da sua casa, a troca do seu carro. Você está pensando em Uhum. trocar de carro, você vai começar um projeto. O que eu preciso fazer para trocar de carro?
eu preciso ter dinheiro nesse nível, qual o tipo de carro que eu vou querer, quanto o carro está valendo, assim, colocar no papel os dados, fazer esse brainstorm inicial, colocar no papel, isso é o início de projeto, tudo é um projeto. E aí montar a EAP dessa troca. Então, o que Exatamente. seriam nossas atividades ali para trocar de carro, né? Exatamente, Qual que exatamente. seria a atividade é um entregável, né? Isso. A atividade é um entregável. Então, Isso. a poupança é uma atividade, seria. Sim. Se eu vou economizar lá todo mês, eu vou trabalhar uma hora extra a mais, se eu vou economizar... Eu tenho que economizar R$ 500 por mês. E isso é o meu entregável. Todo mês eu tenho que ter R$ 500. Então, isso é uma atividade, né? Então, esse grupo de atividade diz, ao final de um período X, eu tenho que ir lá 30 mil a mais na minha conta. Exatamente. Então, eu entreguei isso. Agora eu posso fazer a pesquisa do carro. Seria outro entregável. Isso. Decidir o carro seria um entregável, isso? Exatamente. Então, assim, ter em mente isso serve para tudo. Partindo desse conceito, o que a gente consegue fazer? Vamos trocar de carro, um planejamento de uma viagem no final do ano, de um casamento, de a escola, melhorar a escola dos filhos, enfim, tudo é um projeto, né? Um projeto. Sim. Então, a gente desassociar um pouco essa coisa do projeto, é um projeto de engenharia. Não, o projeto é tudo, né? Então, o conceito tem que ser esse, né? E aí, levando para o mundo empresarial, muitas vezes tem os projetos estratégicos da empresa, né? Exatamente. Eu quero aumentar minhas vendas em 5, 8, 10%. Isso é um que projeto. Nós precisamos fazer para chegar nesse prazo com essas vendas a 5, 8, 10%. Né? E aí é bem legal, né? Porque a gente fala em planejamento estratégico. E aí, como que esse planejamento estratégico chega para a equipe? Exatamente. Através do desdobramento de um projeto. Então, vamos lá que a gente tem 2 metas estratégicas por ano. Para o ano. Nós teríamos uma meta estratégica, seria aumentar em 8% o faturamento. E outra meta talvez seja implantar um software de gestão. Sim. Poderia ser 2 metas, né? E aí, para que isso aconteça, então eu vou pegar e vou modelar como que eu aumento minhas vendas em 8%. Vou aumentar meu investimento em rede social, vou pegar melhorar minha jornada de... Exatamente. São entregáveis, né? Daí eu monto as atividades ali dentro das tarefas. Então, um projeto estratégico de gestão pode e deve se desdobrar em projetos operacionais para ter as tarefas de quem entrega. E perceba que tudo que você falou tem um time envolvido, né? Sim, sempre justamente. tem um time envolvido, mesmo que vamos voltar à troca do carro, você e sua esposa, você e seu parceiro, enfim, tem uma pessoa envolvida, tem um time envolvido. Geralmente vai ter mais de uma pessoa, né? Então eles também têm que estar a par e sabendo porque uma coisa é a gente colocar na cabeça uma meta, mas as pessoas têm que saber. Toda a equipe tem que saber dessa meta. Caminho para chegar Isso lá. Isso né? óbvio, precisa ser dito, né? Mas todo mundo tem que saber qual que seria as tarefas, a atividade. A equipe tem que estar integrada. Justamente. Então, sim, a gente pode dizer que um projeto é um empreendimento temporário, então tem por objetivo entregar algum serviço, produto ou estratégia empresarial, né? Exatamente. Mas o interessante de falar do projeto também é a questão que ele tem um início, meio e fim, né? O projeto ele sempre o projeto sempre tem um final. Então, no final ali que a gente compra o carro, por exemplo, que seria o final, seria o fim daquele projeto. Então, podemos iniciar um novo projeto, né? Perfeito. Então, sempre tem... Aí compra um novo, já começa a planejar o próximo. Carro é mais ou menos assim, né? Nunca para, né? Exatamente. Legal. E nessa jornada aí com os escritórios, né? Você tem observado como que os escritórios estão abertos? É fácil para eles implantar uma EAP? Já usam ou não? É tudo novo e quando implanta fica melhor? Aumenta a produtividade? Quais são o que a gente tem mensurado aí nesse caminho? A maioria, o conceito de EAP, né, a estrutura analítica de projeto, quase todos os escritórios têm, né? Talvez nem saibam que estão utilizando aquele conceito, né? Mas quase todos têm, porque é um serviço já que você já apresenta, que você já faz há algum tempo, né? Geralmente já vem, talvez até desde o estágio fazendo isso, alguma coisa do tipo, já está inserido nesse mundo, né? Então já sabe as etapas, certo? Que deve ser concluídas ali para a entrega desse projeto. E modelando esse EAP, colocando no papel, aí as coisas ficam mais claras, né? Sem dúvida nenhuma. O que a gente percebe nas consultorias é que às vezes os serviços são confundidos, né? Talvez tem algum serviço ou outro que pode ser desmembrado, até para a questão de precificação, né? Precificação hoje em dia ela é muito difícil de colocar no papel, né? Assim, quanto que vale uma hora do seu trabalho, algo do tipo. Isso o mesmo tanto que isso é difícil, isso é importante, essa mesma proporção, né? Mas nós temos que ter algumas métricas para chegar nisso, né? Isso é o mais importante para você fechar o preço de qualquer tipo de projeto que você faça. E uma vez que muitas vezes a gente
entrega um projeto que já deu preço antes, né? Isso, E aí nós exatamente. temos que Isso é um perigo. mensurar o tempo de entrega para não estourar os tempos, né? Isso é um perigo, né? Às vezes fechar o de preço fechado, você É. tem que saber muito bem o quanto você leva para fazer aquele projeto. Tem que estar na ponta da linha, do lápis ali realmente certinho. Porque o projeto fechado, ele pode estourar no tempo, né? Pode estourar no E aí prazo. dentro da ferramenta, hoje a gente consegue mensurar todo o play do colaborador, Isso, né? Quanto tempo ele está gastando naquela tarefa e naturalmente na atividade no projeto todo, né? Isso foi, eu costumo falar pros amigos, pros clientes aqui da Otimize que o que me pegou da Otimize foi isso, né? Essa questão Legal. do play é o mais legal, sinceramente. Porque assim, é isso, é um mensurar o quanto vale essa hora. A partir do momento que você descobre, que é uma descoberta mesmo, né? Que você descobre quanto vale uma hora do seu trabalho, você está em outro mundo. Você abre um outro mundo. Você abre um mundo que você pode realmente cobrar aquilo que você deve cobrar. Justamente. Certo? Que você deve cobrar, porque você não está fazendo um favor para ninguém, você está ali trabalhando, né? Então, isso é muito importante, né? Para chegar no preço final. E aí sim, claro, aí sabendo esse preço final que você tem, você consegue até brincar com esse orçamento, jogar um pouquinho para trás, um pouquinho antes, um pouquinho depois, não tem problema, mas você sabe que você vai ter sempre ali um preço X para vamos dizer, fechar as contas do escritório, né, Luciano? Que isso é o mais importante, a gente precisa falar sobre isso. E né? se a gente pensar um pouco, né, que pegando a base lá do Lean, porque hoje a gente fala em Kanban, Trello, Isso. Otimize, todas essas ferramentas que tem o Kanban como base, né? Porque né, é a base do Lean Manufacturing, né? Isso. Então, o japonês lá, quando desenvolveu o Lean, o Taisho, ele dizia isso lá na década de 50, 60, né? Que a competitividade das empresas estava na eliminação total do desperdício. Exatamente. E nunca, hoje em dia, nunca é mais verdade do que, né? Cada dia é mais verdade isso, né? Tanto se prova que a Toyota ficou tanto tempo em competitividade no mercado com muito menos recursos, Justamente. né? Com muito menos recursos você conseguia competir por causa disso. Que tinha aquele clássico, né? O Henry Ford falava, tu pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preto, né? Isso, era produção, né? Produção, volume. Exatamente. Só que a realidade do Japão era outra, né? Exatamente. Ele precisava de um modelo de produção personalizável, né? E competindo com o preço do Henry Ford, que era tudo igual, era linha de série, né? Exatamente. Então, nessa busca, eles desenvolveram o sistema de Kanbans. Isso. E é legal contextualizar isso porque quando a gente pensa em Kanban, desperdício, né, ou competitividade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que o Kanban ele é um modelo de autogestão. Né? Porque eu tenho uma tarefa aqui que eu joguei no Kanban e eu sei que é minha. Quando eu acabo, eu jogo para o próximo, né? Exatamente. O projeto vai andando, naturalmente, todo mundo pega o seu trabalho e vai... Ou seja, essa questão, então, de ter uma visão clara das tarefas, de ter uma visão clara do tempo e de quanto tem gastado, e autogestão e o que eu tenho para fazer, tipo, a engrenagem rodar e funcionar, ela é uma questão até de sobrevivência do negócio hoje, né? Sem dúvida. Porque o que a gente percebe nos gráficos, né, depois de todos os diagnósticos empresariais feitos, tudo certinho, o gráfico ele vai e volta durante os meses, né? Porque é onde o arquiteto, o engenheiro está buscando o projeto, ele consegue fechar o projeto e vai lá para baixo porque ele está fazendo o projeto. Isso. Então não entra novos projetos para ele fazer. Com uma equipe autogerida, o que acontece? A equipe dele vai saber o que vai fazer. A equipe dele já sabe o que tem que fazer, o prazo que tem que fazer, no tempo que tem que fazer, enfim, tudo certinho para que ele traga sempre novos projetos. Uma empresa de projetos, óbvio precisa ser dito, uma empresa de projeto necessita de projetos. Justamente. Certo? Senão não tem e dinheiro. A curva de venda, então, ela tem que ser uma curva crescente, né? Exatamente. E não um batimento cardíaco, isso, né? Lá em cima, isso. Lá embaixo, exatamente, lá em cima, lá embaixo. Exatamente. Né? Para que sempre novos projetos entrem, para que ele sempre tenha dinheiro para fechar as contas, né? Vamos falar a realidade. Acho que nós estamos chegando numa fórmula aí de trabalho de sucesso do escritório, né? Ou seja, eu estou livre aqui para poder ir buscar projetos, fazer minha linha de faturamento não ser um eletrocardiograma, mas sim uma curva crescente. Mais linear possível, tendendo a crescimento. Justamente. Isso é o melhor. E aí, então, uma vez que eu fiz isso, se eu tenho meu sistema de gestão de projetos, eu trouxe um projeto novo, jogo para o meu time, eu tenho um gerente de projeto, com uma EAP bem resolvida. EAP. E aí, com as horas bem definidas, EAP é coração, é isso, né?
e aí o time vai lá e faz projeto e eu continuo buscando mais negócio e falando com meus clientes dos projetos. Seria mais ou menos essa a forma de sucesso. Exatamente, exatamente. É. Isso seria hoje, como eu vejo, no mundo ideal do escritório de engenharia e arquitetura, sem dúvida. Estamos dando a receita de US$ 1 milhão aí, então. Vamos atrás disso, né? É, justamente, né? Então, legal, legal, muito bom. E quanto tempo aí a gente pega um escritório hoje que novo cliente, né? Para ele começar a operar a parte de projeto, o time começar a criar uma cultura de dar play, modelar as EAPs. Quantas horas mais ou menos aí precisamos aí estar com eles em consultoria para... As consultorias iniciais, elas vão variar de acordo com o nível de maturidade que o escritório já tem, né? Tem alguns, como eu falei, tem alguns escritórios que eles já fazem já meio que trabalham nesse EAP sem saber, né? Então, nós precisamos apenas organizar. Isso vai levar um tempo menor do que se a gente modelar uma EAP totalmente do zero. Mas é muito difícil pegar um escritório que tem uma modelagem totalmente do zero, né? Porque, como eu falei, como a gente já está nesse mundo, inserido nisso, então você já sabe as etapas, né? Sim. Mesmo fazendo isso há pouco tempo, você já sabe o que você deve cumprir, o que você deve fazer com a reunião com o cliente, o que você já deve extrair do cliente principalmente, né? Isso é muito importante também, que cliente tem deveres, né? E Sim. sempre tem que deixar isso Para bem andar, claro. todo mundo tem que botar a mão na massa Exatamente, ali e fazer acontecer, exatamente. né? A gente vem de um mundo que a frase do cliente tem sempre razão, né? Ela já não se adequa tanto, né? Porque o cliente também tem algumas coisas a entregar para o arquiteto, para o engenheiro, para que ele possa entregar um projeto legal, né? Então, se está numa fase um pouco melhor das EAPs, vai demorar um pouquinho menos. Mas a modelagem saindo do zero, ela demorar um pouquinho mais, mas é essencial também, né? Às vezes é até melhor pegar um escritório que tenha uma modelagem do zero. Tá? Mas aí mensurando isso, podemos dizer Em o quê? horas? De 15 a 20, 30 horas, dependendo... Eu acredito que pegar uma que já está com uma maturidade boa, em torno de umas 15 horas, vamos dizer. E aí, uma do zero, aí vai ser umas 20, 25 horas, um pouquinho mais. E aí, uma vez que nasceu uma EAP bem resolvida, né, implantamos os projetos iniciais, e aí só deixar fluir. Isso, e aí melhoria contínua daí. Isso, aí pegar essas e ir afinando, né? Sempre podemos melhorar. Qualquer hora que nós ganhamos no final desse projeto é uma hora a mais que você pode estar tomando um cafezinho e trazendo um projeto novo. Isso sempre pode melhorar. E aí é com o tempo. E aí vai um pouquinho mais de tempo, né? Também a gente sempre fala que não é de um dia para a noite que isso vai acontecer, isso é uma mudança de cultura, né? Uma mudança que demora um pouquinho mais de tempo, que todo mundo tem que se empenhar, todo mundo tem que pegar na mão do outro e ir, mas que dá resultado. Nós já estamos vendo que dá resultado. Então, para a gente ir fechando nosso bate-papo aqui, fazer gestão de projetos dá resultado, então, como tu já colocou. Sem dúvida, sem dúvida. A organização dá resultado. Isso aí é para a vida, né, Luciano? Vamos colocar isso aí, não é para escritório de engenharia, né, escritório de arquitetura, isso é para a vida. Uma pessoa bem organizada, ela tende a crescer muito mais do que uma pessoa desorganizada. Então, se organizamos a nossa casa, nós organizamos o nosso carro, nós organizamos as nossas contas financeiras, por que não organizar o nosso escritório? Por que não organizar os nossos projetos, que são o que dão dinheiro no final das contas para a gente? Né? E aí, estando organizado, trabalha menos, dá mais resultado. Seria esse é o objetivo. E é engraçado falar isso, né? Porque trabalhar menos às vezes dá mais dinheiro. Vamos pensar nisso, né? Porque trabalhar menos, lógico, a gente diz, menos tecnicamente ali, né? Mas organizar é isso. No fim das contas, é trazer um pouco mais organização para ganhar mais dinheiro. Legal, muito bom. Show. Então, o pessoal de Joinville aí, da região, que estiver buscando sistemas, pode ser atendido por você. Claro. Vai lá na empresa deles, faz uma visita, como que é? Exatamente. A gente faz uma visita presencial. Eu prefiro fazer visitas presenciais ainda, né? O olho no olho eu acho bem bacana. Entendemos como é que funciona o escritório da pessoa, né? Da empresa, e tentamos ajudar com eles passando todas as informações. A gente tenta ajudar, tenta fazer crescer todos crescendo ao mesmo tempo, né? Legal, muito bom. Então agora bora otimizar esses escritórios aí. Vamos aí. E contem com o Luiz aí na região. Exatamente, estamos aqui para isso. Isso aí. Beleza, Luiz? Brigadão aí pelo papo. Valeu. E vamos marcar mais um bate-papo aí com outros temas, né? Conforme as coisas vão acontecendo, sem dúvida, vamos marcando. Sem dúvida. Estamos aqui para ajudar. Beleza? Valeu, um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.